novamente, pessoal, para uma outra aula, agora sobre números romanos, né? Então continuamos nossa saga aí pelos números, né? Já vimos números naturais, a parte de leitura desses números naturais, vimos a leitura de números decimais e agora vamos para a leitura de números romanos, né? Então, como ler corretamente os números romanos? Um breve relato, né? Uma breve história sobre os números romanos. Se você entra em pânico, né, ao checar as horas no relógio e encontrar no lugar números, né, no lugar de números apenas letras, né, as letras I, X, V, né, então está no lugar certo, né, essa aula aqui é para você. Acredite se quiser, mas no século XII era por meio de sistema romano que se fazia todo tipo de conta na Europa, das mais simples do dia a dia até as mais rebuscadas, né, usadas na construção de edificações. A sequência indo-arábica, que é os números que a gente conhece hoje, né, o formato que nós conhecemos hoje como número, né, que é utilizada hoje como padrão no Ocidente, foi somente introduzida depois de um matemático italiano, Fibonacci, ter entrado em contato com a criação do astrônomo persa muçulmano, né, Algarismo, que é o que proveio, né, a palavra algarismo, né, veio desse cidadão aí. Esta, por sua vez, além de representar os números, né, os valores pelos números que conhecemos hoje, que são os nossos algarismos, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, concebe a existência do zero. Então, os algarismos romanos eles não têm o zero, né? Já o nosso algarismo, né, os indo-arábicos, eles têm o zero. E aí uma regrinha básica, né? Uma regra básica que nós temos aí, quando uma ou mais letras são escritas à direita de outra de maior valor, somamos esses valores. Então, aí tem vários exemplos, né? O V e 2I é 7, porque o V é 5, né? E o 2, né? Eu tenho 1 e 1, 2, então 5 mais 2, 7. Aí eu tenho LX, o L é 50 e o X é 10. Então 50 mais 10, 60. E aí eu tenho outros exemplos. Na direita aí eu tenho assim, ó, quando as letras I, X e C são colocadas à esquerda de outra de maior valor, seus valores são subtraídos. Então, como exemplo aí, o primeiro exemplo eu tenho IX. O I é 1 e o V é 5. Então, nesse caso aí eu tenho uma menor à esquerda da maior, né? Então, eu vou subtrair. Então, 1 menos 5, 4, né? No caso aí 5 menos 1, né? A outro exemplo, ó, IX, o I é menor que o X, ele está à esquerda do X, então eu vou subtrair, então 10 menos 1, 9. XL, o X é 10 e o L é 50, então 50 menos 10, 40. Então essa é a regrinha para que a gente consiga montar números, né, no formato romano. Sempre existem situações onde você precisa saber desses números, então recomendo que você veja a tabela a seguir, veja essa regrinha, memorize, né, e qualquer coisa pode tirar dúvidas, né, nos comentários, pode tirar dúvida entrando em contato no meu WhatsApp, que está disponibilizado tanto nesse vídeo, na descrição do vídeo, como na descrição do canal, tá certo? Mas é importante ver isso aí, porque existem situações que você precisa saber dos números para poder você continuar seu estudo. E aí nós temos uma tabelinha, uma tabela bem completa aí, ó. Uma situação onde vai essa tabela, ela vai do 1 até 110 sequencialmente. Então você tem aí todos os valores de 1 até 110. A partir de 110, né, como é só repetição, como você já sabe montar, ele vai saltando aí de 100 em 100 até 1000. E o detalhe é que se você tiver uma letra com um traço em cima, ela vai estar multiplicada por 1000. Então, por exemplo, se eu tenho M com um traço em cima, eu tenho 1000 vezes 1000, então dá 1 milhão. Então, M é 1000 e M com um tracinho em cima vai ser 1 milhão. Temos três exemplos aí, ó. 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões 586.456. Vejam que eu fiz a leitura porque nós temos as divisões em classe, né? Na nossa primeira aula a gente viu como ler números naturais. E aí, ó, nesse momento que eu estou falando sobre números romanos, eu preciso utilizar o conhecimento daquele primeiro vídeo para poder fazer a leitura, né? Dividir aí
em classes, né? Cada pontinho vai dividindo nas classes, não é isso? E eu consigo identificar que eu tenho 3 exemplos aí com milhões: 2 milhões, 3 milhões, 2.586.456. E aí como fica? 2 milhões seria MM. Esse tracinho, pessoal, que eu coloquei do lado direito, é porque eu não consegui colocar ele em cima, mas seria MM e um tracinho em cima. 3 milhões, MM e o traço em cima, né? No caso seria, esse MM é 2.000. Com o tracinho em cima eu multiplico por 1.000, então 2.000 vezes 1.000, 2 milhões. MMM, 3.000. Com o tracinho em cima, 3 milhões. E aí um exemplo um pouco mais complexo, né? 2.586.456. Então eu tenho quem aí, ó? MM, para formar 2 milhões. Só que aí ele formou o seguinte: 2.586, ele parou aí. Então ele colocou um tracinho em cima de 2.586. Ele colocou um tracinho em cima para multiplicar por 1.000, para poder formar 2 milhões. Então esse tracinho que separa aí, na verdade, ele é o tracinho que fica em cima. Então do M até o I eu tenho um tracinho, tá? Em cima desse número. Então é como se ele tivesse pego 2.586 e multiplicado por 1.000, para transformar em 2.586. O 456 ele escreveu sem o tracinho em cima, que é o CDLVI, ok? Então dessa forma nós temos a leitura dos números romanos, ok? Pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato, certo? Virão mais vídeos para o canal, virão mais vídeos interessantes. Vamos no básico, como eu falei no vídeo introdutório, vamos andando aqui no básico. Vou trabalhar toda a matemática básica e toda a matemática um pouco mais complexa do ensino médio. Tá certo? Então, felicidade a todos. Até a próxima.